Vamos lá, vamos falar agora da restituição do pagamento do tributo direto. A restituição do pagamento do tributo indireto está no artigo 166 do CTN. Do tributo direto, no 165, vamos estudar agora a restituição do pagamento do tributo direto. Vejam aí, meus amigos, comigo, o seguinte, que no âmbito do direito tributário, o pagamento do tributo indevido é realizado em desconformidade com as normas tributárias, ou seja, por conclusão lógica, o tributo pago sem que exista norma que conceda validade ao respectivo pagamento. O que isso quer dizer em linguagem de gente? Pagou um tributo que é considerado ilegal e inconstitucional, está em desconformidade com as normas, não está seguindo as normas jurídicas tributárias e esse tributo foi pago a maior, o contribuinte tem direito à restituição. Mas tem direito à restituição ad infinito, ou seja, sem prazo para isso? Não. Existe o prazo para a restituição. Porque se ele não seguir esse prazo, um abraço. O tempo urge e o tempo também transforma o direito. Então, o contribuinte tem prazo para pedir essa restituição do pagamento indevido, não é? Que vamos ver a partir de agora quais são esses prazos para restituir o pagamento pago, ou restituir o tributo pago indevidamente e ilegalmente. Então, veja, aí está previsto nos artigos 165 a 169, é importante dizer que o pagamento do tributo independe de prévio protesto, ou seja, você não precisa protestar antes para entrar com pedido de restituição. Já pode solicitar, requerer esse pedido de restituição sem qualquer prévio protesto. E aí temos o prazo para ser feito. E quais são as hipóteses? As hipóteses são cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou a maior, que é o devido em face da legislação tributária, da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador, ou seja, tributo pago em desconformidade com os aspectos da norma tributária. Segundo item, erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota, no cálculo do montante devido ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento, em casos de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. Então, em todos esses casos, há direito a restituir o tributo. Ele é considerado indevido. E esse prazo aí é de 5 anos. E aí, o prazo de 5 anos vai iniciar, no caso da data da extinção do crédito tributário e, na hipótese de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o prazo de 5 anos é contado da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial. Isto é, no caso dos aspectos da norma tributária, alíquota indevida, base de cálculo indevida, erro no sujeito passivo, erro no fato gerador do tributo, é quando o tributo se considera extinto. Por exemplo, houve o pagamento. Então, houve o pagamento, foi considerado extinto, conta o prazo de 5 anos a partir daí. Já no caso de reforma, anulação, rescisão, revogação de decisão condenatória, vai se contar o prazo de 5 anos a partir que se considera definitiva esta decisão, ok? Então vamos lá. Importante aí essa jurisprudência do nosso STJ, afirmando que o artigo 168, inciso 1, que traz o direito de pleitear a devolução do tributo indevido, se extingue no prazo de 5 anos, contato da data da extinção do crédito tributário. Há uma polêmica se tal prazo é um prazo de decadência ou um prazo de prescrição que corre contra o contribuinte. Há bastante polêmica, compreendendo a doutrina majoritária que é um prazo de decadência, uma vez que este direito é potestativo, não dependendo da ação ou providência de terceiro, ou seja, independe de prévio protesto, independe de qualquer providência. É um direito do próprio contribuinte de ingressar com essa ação. Contudo, isso é o que entende a doutrina. Contudo, ressaltamos que a jurisprudência do STJ tem se inclinado a entender que a natureza desse prazo é prescricional, ou seja, a jurisprudência tem se inclinado aí contra a doutrina majoritária. Vamos lá, vamos ver como esse assunto aí foi cobrado em concurso. Concurso de promotor de justiça do Paraná. O direito de pleitear a repetição de indébito tributário extingue-se em 10 anos, contados da
data da efetivação do pagamento pelo contribuinte. Veja que a data da efetivação do pagamento pelo contribuinte é um caso de extinção do crédito tributário. Então, não é 10 anos, é 5 anos a contar, né, dessa extinção, por isso falso. Vamos ver agora o concurso de juiz federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que diz: o direito de pleitear a devolução de tributo indevido se extingue no prazo de 5 anos, contados da data da extinção do crédito tributário, sob pena de prescrição. Hoje no entendimento, né, do STJ, esse prazo é prescricional. Então, no entendimento do STJ, hoje, essa questão estaria correta. Veja aí um exemplo, né, importante. Né? Nos tributos lançados de forma direta ou lançados por declaração, se o tributo for pago a maior em 5 de janeiro de 2000, né, se a data da extinção do crédito foi em 5 de janeiro, deve o contribuinte buscar a restituição do valor até 5 de janeiro de 2005, quando se dará o fim do lustro. O lustro é um prazo de 5 anos. Isto é, em casos de, né, pagamento de tributo indevido por erro nos aspectos da norma tributária, isso é, do fato gerador em si, da base de cálculo, do sujeito passivo, da alíquota, da questão do momento, né, da ocorrência, na questão do local da incidência, o prazo é de 5 anos contado da data da extinção. Houve o pagamento, né, então eu conto 5 anos. Agora, nos casos de decisão, né, revogação, né, naqueles casos de decisão, o que é que vai acontecer? Vai acontecer em casos de reforma de decisão, vai contar os 5 anos da data da decisão definitiva. Aí é o artigo 168.2. Né, que é o bem simples, né, data da extinção, 5 anos. Vejamos agora uma questão importante, a questão no lançamento por homologação. O STJ entendia que a contagem dos 5 anos só se iniciava a partir da homologação tácita ou expressa do lançamento. E aí totalizava um total de 10 anos a contar do pagamento antecipado. Essa era uma interpretação, né, que surgiu no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, quando o professor Hugo de Brito Machado, ele era desembargador federal desse tribunal. Então, quando ele era desembargador federal desse tribunal, ele, né, criou essa tese do 5 mais 5, que iria se contar aos 5 anos da data da homologação tácita ou expressa, e não da data da extinção do crédito tributário. Não existia uma discussão quando é que se considerava extinto o crédito tributário. Veio a Lei Complementar 118 de 2005, estabeleceu no seu artigo 3º que a extinção do crédito tributário, nesse caso, era contada do pagamento antecipado e não da homologação. E aí, né, como eu acabei de dizer, veio o artigo 3º da Lei Complementar 118 de 2005, que estabeleceu que a extinção do crédito tributário no lançamento por homologação ocorre no momento do pagamento antecipado. E essa lei, ela tem vigência a partir de 18 de junho, 18/6 de 2005. Então, nos dias de hoje, atualmente, no lançamento por homologação, o prazo é de 5 anos a contar do pagamento antecipado, para que o contribuinte possa realizar a restituição do valor do tributo pago indevidamente, ok? Veja que o entendimento do STF sobre o assunto, que entendeu como inconstitucional o artigo 4º, segunda parte da Lei Complementar 118. Porque esse artigo 4º queria considerar essa norma do artigo 3º uma lei interpretativa. E considerando ele uma lei interpretativa, nos termos do artigo 106 do CTN, essa lei interpretativa poderia retroagir para atingir situações do passado antes da vigência da lei, que é 18/6 de 2005. Só que o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa nova regra da Lei Complementar 118 só poderia ser aplicada para frente, ou seja, só poderia ser aplicada a partir de 18/6 de 2005, que é a data da vigência da lei, que não é lei interpretativa porque criou o direito novo e não poderia retroagir para atingir situações de antes da vigência da Lei Complementar 118. Então, considerou inconstitucional. Então, diz o Supremo, foi a relatora ministra Ellen Grace,
antes de se aposentar, que entendeu como inconstitucional o artigo 4º, segunda parte da Lei Complementar 118, uma vez que viola o princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e da garantia do acesso à justiça, com suporte implícito e expresso nos artigos 1º e 5º, inciso 35 da Constituição. Assim sendo, considerou-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos apenas a partir da vigência da lei. Porém, tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis, que era de 120 dias, isto é, apenas vale o artigo 4º, segunda parte, a partir, na verdade, de 9/6/2005. Na minha cabeça estava 18/6/2005, mas 9/6. Por quê? Porque a lei foi publicada em 9 de fevereiro de 2005. Como tinha vacatio legis de 120 dias, nós contamos 120 dias de 9 de fevereiro de 2005, a vigência inicia em 9/6/2005. Na minha cabeça estava 18, mas a data é 9/6/2005. Portanto, a partir de 9/6/2005, passado esses 120 dias da vacatio, o prazo para repetição ou compensação de indébito tributário no lançamento por homologação é de 5 anos, contando-se do pagamento antecipado do tributo. Este é o entendimento para concursos públicos que você deve levar para o mundo de hoje, que é o entendimento aí do STJ, também. Então veja, no concurso para juiz federal do TRF da 4ª Região, se decidiu o prazo de prescrição para a cobrança de tributos sujeitos ao lançamento por homologação é de 10 anos, somente até a data da publicação da lei complementar, a partir do qual passa a ser apenas 5 anos. Falso. Por quê? Porque o Supremo decidiu que é até a vigência. Por quê? Porque a lei complementar, olha a discussão aí de introdução ao estudo de direito. A lei complementar 118/2005, ela foi publicada em 9 de fevereiro, mas a sua vacatio foi de 120 dias, ou seja, teve um período aí para dar uma maior publicidade à lei, para dar um maior conhecimento da lei para todos os contribuintes. Então, a vacatio de 120 dias, ela só começou a ter vigência em 9/6/2005. Então, veja que foi uma pegadinha, falando que é somente até a data da publicação. Falso. É somente até a data da vigência, ou seja, até 9/6/2005 e não 9/2/2005, que foi a data da publicação da lei. Por isso, é falso, porque o prazo passa a ser de 5 anos a partir da vigência da lei, que é 9/6 e não 9/2, que foi a publicação. Ok? Veja que na prova discursiva de Procurador da República também pediu para você dissertar sobre esse tema. Então, repetindo, qual é o entendimento da restituição do pagamento indevido no lançamento por homologação? Antes da Lei Complementar 118/2005, o professor Hugo de Brito Machado criou a tese que se consolidou no STJ, que o prazo de 5 anos contava da homologação do lançamento, seja expresso ou tácito. Por quê? Porque a extinção do crédito tributário só se daria com a homologação. Seria pagamento antecipado e homologação. Tem uma lógica nessa interpretação? Tem. Veio a Lei Complementar 118/2005 contrária a esse entendimento, que na maioria das vezes poderia gerar até 10 anos para prazo de pagamento, porque teria o pagamento antecipado, depois teria prazo de 5 anos para homologação, mais 5 anos para restituição. Então, a Lei Complementar veio acabar com esse prazo alargado para o contribuinte, e disse, não, o prazo de 5 anos é do pagamento antecipado. E a própria Lei Complementar 118 disse, essa lei é interpretativa, pode retroagir. Todavia, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não era lei interpretativa e que só poderia valer esse prazo de 5 anos a contar do pagamento antecipado a partir da vigência da Lei Complementar 118/2005 e não da publicação. Isto é, a vigência dessa lei é a partir de 9/6/2005, 9 de junho de 2005. Então, a partir de 9 de junho de 2005, se aplica o prazo de 5 anos a contar do pagamento antecipado. Antes de 9/6/2005,
né, por exemplo, entre a publicação e a vigência, né, que foi essa pegadinha da última questão, ainda se pode aplicar o prazo dos 5+5. Então, o prazo de 5 anos a contar do pagamento antecipado previsto no artigo 3º da Lei Complementar 118, segundo o Supremo Tribunal Federal, só vale a partir da vigência da lei, isto é, a partir de 9/6/2005. Um abraço.